De volta falando do Brasileirão Série A, ontem rodada que deixou todas as 20 equipes com o mesmo número de jogos antes da paralisação para a Copa das Confederações. São 5 rodadas realizadas e aí nós temos imagens da derrota do Atlético na Vila Belmiro para o Santos, Edson. Inclusive transmitimos essa partida ontem pela Rádio Universitária. Jogo ruim, hein? O Atlético muito mal. O time do Santos, que não é lá grandes coisas, ainda mais com muitos desfalques também, acabou, de certa forma, merecendo a vitória, hein, Edson? Porque praticamente não foi incomodado pelo Atlético. Olha, hoje eu fui parado na rua para os vários torcedores do Atlético e nós conversamos, analisamos a partida. Realmente, o Atlético perdeu uma grande oportunidade de vencer o jogo, sair da zona de rebaixamento, né, e aproveitar aí a paralisação agora para dar uma repensada, porque o time do Santos que jogou ontem, nós contamos 4 jogadores considerados titulares, o resto, jogadores, né, das categorias de base. O Atlético também com uma equipe que não é a titular, 5 jogadores também titulares não participavam. Mas o time do Atlético é um time muito mais experiente do que o time do Santos que jogou ontem. E pelo que nós vimos, o Atlético, para mim, foi uma das piores partidas que o Atlético realizou na temporada. No primeiro tempo, por exemplo, o goleiro do Santos, o Rafael, praticamente não pegou na bola. E no segundo tempo também. Eu, até durante a transmissão, em um determinado momento, eu disse para você que me parece que tinha 28 minutos do segundo tempo. Eu não tinha falado o nome do Alexandre nenhuma vez. Eu não tinha participado do jogo. O próprio Ronaldinho também, ontem, parece que estava pensando em outra coisa. Ele não acertava um passe. Será que na folga até o dia 21? É uma situação complicada, né? O Paulo Roberto está aqui, depois ele vai falar para a gente sobre como que funciona esse tipo de coisa. Mas ontem, para mim, o Atlético assim, não existiu em campo. E o Santos fez um gol aos 3 minutos do primeiro tempo com o Cícero. Também praticamente não criou mais nada. Se eu não me lembro, assim, uma defesa que o Vitor fez ainda no primeiro tempo. Então ficou aquele jogo ali chato no meio do campo e tal. E no segundo tempo, o Cuca consertou um erro que a imprensa hoje cobrava muito, a imprensa da capital em Belo Horizonte. Ele entrou com o Marcos Rocha no meio do campo. O que inventou, na verdade, né? E o Michel, de lateral direito, jogador que tem 6 meses que não entra em campo. Então, ninguém entendeu por que ele fez isso. Se ele tem jogadores ali, Guilherme, por exemplo, para ocupar o lugar, no caso do Marcos Rocha, que jogou no meio campo, ele tinha outros jogadores, Rosinei, tinha o próprio Josué. Ele entra com o Michel, de lateral direito, o Marcos Rocha no meio campo, e o Alexandre com o Luan na frente. O Luan foi o que salvou da partida, né? Pela vontade, pela força, pela correria. E no segundo tempo, quando ele colocou o Neto Berola e tirou o Michel, voltando o Marcos Rocha para a lateral direita, melhorou um pouco. Mas não chegou a incomodar tanto o o Neto Berola, Edson, é jogador, não é nem de um tempo, né? É de 15 minutos. Entrou, fez uma poeira e mais nada, né? E aí ele está voltando de contusão, tinha praticamente 4 meses sem jogar, jogou aquele segundo tempo contra o Grêmio, foi até bem na partida. E ontem tentou fazer o que ele podia fazer, mas ontem ele já não foi tão eficiente como foi no domingo. Fez uma jogada até boa, mais ou menos parecida com a que ele fez para cima do Zé Roberto, mas infelizmente não tinha ninguém para concluir também dentro da grande área. Como eu disse, o Alexandro, eu não sei por que ele está jogando. E o Richarlison também, a gente assim, não gosta de criticar, às vezes não sabe os problemas que o jogador está passando. Mas para mim, Richarlison, Alexandre e Guilherme, eu acho que a diretoria tinha que aproveitar essa folga agora, estudar de novo a situação desses jogadores, tentar negociá-los para que eles possam jogar em outros times, porque no Atlético já provaram que não vão jogar, principalmente o Guilherme. Eu acho, Edson, até o Paulo também, às vezes pode ficar um pouquinho antiético você entrar nessa discussão, Paulo, mas na nossa opinião, e acho que na minha aqui, em primeiro lugar, o Edson não sei, talvez, o time titular do Atlético ninguém discute, né? É muito forte a zaga com Hever, com Leonardo Silva. O próprio Richarlison cresce um pouquinho, porque aí está muito bem ali assessorado. O Marcos Rocha vive um bom momento. Meio campo forte com Pierre, Leandro Donizete. Aquela linha de 3, né? Os jogadores abertos, Bernard de um lado, Tardelli, Ronaldinho e o Jô que está numa grande fase. Ou seja, esse time é muito forte.
Agora, o banco do Atlético fica a desejar, né? Claro que você está sempre acompanhando, mas além disso também queria que você falasse sobre esse momento do Atlético. É normal essa queda de rendimento? Ontem, por exemplo, com muitos desfalques, isso foi claro. Mas até na própria Libertadores passou aquele sufoco contra o Tijuana no jogo de volta. Não jogou bem também lá no México. O que dá para você falar para a gente? Porque é claro que é muito difícil manter também aquele ritmo avassalador do início da temporada, de grandes partidas. Qual é a sua expectativa para o Atlético nessa volta depois aí para pegar o Newell's Old Boys pelas semifinais da Libertadores e a sequência da temporada? Acho que como você disse, né, é difícil manter um alto nível todos os jogos, né? Acho que o Atlético vem jogando muito bem e a gente acabou acostumando com aquele bom futebol, né? E quando cai um pouco a gente já percebe logo. Eu acho que assim, uma coisa que é perceptível nos jogos do Atlético é que ele está com a cabeça focada na Libertadores, né? Uma coisa que é óbvia, mesmo não jogando os últimos 2 jogos da Libertadores bem. Mas eu acho que tem o Corinthians também, ano passado, também passou por um momento assim. Agora falando do brasileiro, tenho certeza que quando terminar a Libertadores, independente de onde vai chegar o Atlético, acho que quando ele sair da Libertadores ou for campeão, acho que a sequência no Campeonato Brasileiro vai melhorar. Muito bem, vamos falar do Cruzeiro também, só para a gente registrar nesse bloco. Aliás, antes, vamos mostrar aí, perdão, né, a nossa técnica aí. Vamos mostrar primeiro os 2 jogos também de ontem. A Portuguesa, quem venceu, né, a equipe do Fluminense, jogando no Canindé. A gente, inclusive, tem 2 gols dos 3 da partida, concorrendo aí ao mais bonito da rodada. O golaço do Souza, depois o do Rafael Sobis, uma falta sensacional. E o Diogo deu a vitória à Lusa. Nós vamos ver também na sequência o São Paulo, que saiu na frente com o Luiz Fabiano lá no Sul e acabou cedendo um empate, um gol polêmico lá do Kleber, 1-1 a partida entre Grêmio e São Paulo. Outros 2 jogos, né? Aquele remanejamento de jogos no início do campeonato. O Grêmio disputava Libertadores, o próprio São Paulo também, o Fluminense. Enfim, agora todos os times com 5 jogos realizados para a paralisação da Copa das Confederações. Então a gente registrando aí a vitória da Lusa, o empate entre Grêmio e São Paulo. Agora sim, na tela, lances aí do Cruzeiro, que jogou no último sábado, pela mesma 5ª rodada, e perdeu a chance de faturar 3 pontos jogando em casa, hein, Edson? O Cruzeiro contra o Internacional até que fez uma boa partida, né? Mas teve, vamos dizer assim, um azar de perder logo de cara o Dagoberto, né, no lance de contusão, perdeu o Elber depois também. O Fábio deu um susto na torcida também, quase que não dá conta de jogar o jogo todo. Então, perdendo 2 jogadores importantes como o Dagoberto e o Elber. E depois a expulsão do Ricardo Goulart também, né, no meio do segundo tempo, atrapalhou o Cruzeiro. Acabou que o empate ficou até num bom resultado. Pelo que, né, o Cruzeiro jogou, pelo que o Internacional também jogou uma partida boa Internacional, o Cruzeiro com 10 nos 15 minutos finais do jogo, acabou sendo um resultado interessante para o Cruzeiro. Agora, hoje eu acompanhava os noticiários, o Cruzeiro está viajando, né, para os Estados Unidos, vai fazer uma pré-temporada, praticamente todos os jogadores estão participando, apenas o Dagoberto com o Borges, se eu não me engano, não vão viajar. E é interessante também, né? Aí é que eu digo, o Atlético poderia fazer a mesma coisa, né? Não dar essa folga longa para os jogadores, fazer uma intertemporada, vamos dizer assim, né? Para fazer um remanejamento, reestruturar aí a programação. E o Cruzeiro vai fazer uma coisa que eu acho que é correta. O Marcelo vai ter esse tempo de conviver mais com os jogadores, testar alguns jogadores também. O Vinícius Araújo, por exemplo, está voltando. E a gente espera que seja proveitosa essa intertemporada que o Cruzeiro vai fazer lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Paulo, rapidinho para a gente fechar o bloco, sua opinião também sobre o Cruzeiro. Claro que é importante estar acompanhando também esse time do Cruzeiro. O que você espera aí, projeta? Inclusive vai enfrentar, né? A Ponte Preta ainda não jogou nem com o Cruzeiro, nem com o Atlético, né? Não, ainda não. Então, a resposta a gente vai ter, se vai fazer bem ou não essa parada aí no campeonato, a gente vai saber no decorrer dos outros jogos, né, dos próximos jogos. Porque o Cruzeiro não vai parar e o Atlético vai parar. E aí a gente vai conseguir ter uma resposta aí, se vai fazer bem ou mal, vendo o desempenho das duas equipes, né? Sabendo se o Cruzeiro for bem, é porque a intertemporada não valeu a pena.
valeu a pena, na verdade. Se for mal, é porque deveria ter parado igual os outros clubes. É verdade. É um assunto polêmico, né? Muitos reclamam que não tem tempo para treinar. Outros, quando tem esse tempo, acham que o momento era bom porque tinha que ter uma sequência de jogos. É muito polêmico, no mínimo, esse assunto. Vamos fechar o bloco, Edson? Um recadinho aí? Vamos falar de construção, né? Falando de construção, a gente fala da Serra Materiais de Construção e Acabamentos, com aquela loja importante lá com 150 metros quadrados de showroom. Todo tipo de material de construção que você precisa, a Serra lhe oferece pelo melhor preço e com as melhores condições de pagamento. Está lá o Paulinho com toda a sua equipe e você vai fazer um grande negócio lá na Serra Materiais de Construção e Acabamentos. O telefone 3826-5417, lá na Avenida Ernesto Mattioli. Muito bem, último bloco daqui a pouquinho para você e a gente vai trazer também resultados aqui da nossa promoção, a enquete do Gol Mais Bonito. Último bloco também conversando aqui com o nosso convidado, o jogador lavrense, o volante Paulo Roberto, que está contratado aí pela Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro. O próximo bloco vai tratar de seleção e a gente volta já já.